Agora, Mauro César Pereira, para começar aqui o assunto sobre essa situação do Corinthians hoje. O Corinthians, mais uma vez, ele pode assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sempre questiona as atuações desse Corinthians. O Corinthians tem time, Mauro, para assumir a liderança hoje. O Corinthians pode vencer esse Atlético Paranaense fora. E outra, dá para a gente esperar melhores atuações desse Corinthians daqui para frente nesse Campeonato Brasileiro? Essa pergunta não se responder. Se vai ter atuação melhor. O fato é que sim, o Corinthians alterna, né, jogos um pouco melhores, como sábado, venceu até com uma relativa tranquilidade de Juventude, mas perdeu depois para o Cuiabá antes, né, no jogo anterior, uma atuação muito ruim. Pelo material humano, acho que o Corinthians pode mais. Mas é interessante que o Corinthians tem encontrado soluções muito mais com os garotos, com os jogadores jovens que o técnico Vitor Pereira tem aproveitado do que com alguns dos ditos medalhões, aqueles jogadores que foram contratações importantes feitas desde o ano passado, né? É um jogo difícil, né? E, aliás, um jogo com mais uma decisão tacanha da diretoria do Atlético Paranaense, capitaneada pelo senhor Mário Celso Petralha, né, que é uma espécie de dono do Atlético, né? Primeiro, nós teremos torcida única, patética torcida única no Clássico Atletiba, né? Os dois clubes resolveram tirar o sofá da sala, uma moda paulista que os paranaenses resolveram importar. E hoje não pode ter torcida organizada, né? Eles acham que o problema da violência é proibindo os adereços, as bandeiras, as faixas, as coisas que... Ou seja, pune o CNPJ, não pune o CPF. Sabe o que isso significa? O pessoal da organizada vai do mesmo jeito, vai sem a identificação, o fardamento, e o pau canta se tiver que cantar com a torcida do Corinthians ou qualquer outra. Ou seja, não adianta rigorosamente nada. Isso é velha estratégia de tentar dar uma satisfação à sociedade, né? Falar, não, estamos tomando uma providência aqui. E o pior, no caso do Atlético, é um clube que elitiza demais a sua torcida. Era um clube popular na sua história, no seu passado. Hoje é um clube elitista, o ingresso caríssimo, uma menor importância se dá para o torcedor de menor poder aquisitivo. Esse cara parece que não é bem-vindo na Arena da Baixada. Esse eu acho que é um outro ponto importante desse jogo. E cada vez mais eles vão restringindo a participação do popular no futebol. E o Atlético é uma espécie de um ícone, né, entre aspas, nessa bizarrice que faz o futebol brasileiro. Isso é um ponto importante, acho que nesse jogo, né, além do campo, no extracampo. No campo, um jogo bem difícil, né? O Atlético se recuperou no campeonato, está aí brigando pelas primeiras posições, é um confronto direto, de certa forma, né? Os dois ali brigando na mesma faixa da tabela. E vejamos, é um desafio legal para o Corinthians também, tentar mostrar a evolução, tentar mostrar um bom futebol contra um adversário que não costuma ser fácil de ser enfrentado quando atua em seu campo, principalmente. E com os desgastes que tem, assim, ao lado do que falou Mauro, e penso assim há muito tempo, a questão, claro, muito controversa, e lembrando aqui, eu estou falando mais como cidadão do que como jornalista e jamais como especialista de segurança, mas eu acho que qualquer coisa que seja pensamento único, você barrar as pessoas, você bloquear as pessoas, você não estabelecer o debate, ainda que muitas vezes se queira só violência, você institucionaliza a intolerância. Você está criando uma geração que não sabe mais ver outra cor. De repente a pessoa fala, nossa, o que é aquilo lá que está comemorando quando o meu time toma um gol? O que são aquelas pessoas? O que são aqueles bichos? Eu não conheço. Então, assim, para mim não resolve o problema. Como também os adereços, a caveirona simpaticíssima é simpática mesmo, tipo do Ed, do Iron Maiden também. Eu não gosto. Então qual é a sua solução? Eu não sei, mas certamente não é, e é muito fácil para a autoridade incompetente mesmo, sem coragem, para os promotores mais de evento do que de justiça da própria carreira, dizer, eu vou lá, fecho tudo. Então fecha, então é aquela coisa. Não, é o seguinte, para conter a violência, vamos ficar todo mundo em casa. Não é o caso, e outras coisas também. Mas enfim, voltando, em relação ao jogo, o Furacão é favorito. Jogando em casa, para mim, é favorito contra o Corinthians. Muito instável, o próprio Furacão está em recuperação, mas nesse momento, à exceção do Palmeiras, nenhuma equipe, mesmo o Palmeiras, claro, nenhuma equipe você pode falar, não, vai chegar ali, pá, ainda mais na Arena da Baixada. Então, ligeiro favoritismo para o Furacão. Lembrando que, né, Vanderlei, deve ter até um agravamento dessa situação de torcida única, por causa do confronto que teve aí entre Curitiba e Palmeiras, né? Torcidas organizadas, teve inclusive vítima fatal. Realmente é um problema grande hoje no Paraná, essa situação. Competência policial, Sim, porque até agora a também. polícia não conseguiu dar outra versão, a não ser a mesma versão da Imperial Viverde e da Mancha Viverde. Que ou foi profunda incompetência ou algo que é ainda pior.
Leniência e vontade de jogar as torcidas do jeito que se jogaram. Conivência. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que isso é feito de forma deliberada. Então, propositário que você deixa acontecer que você tem argumento para você fechar tudo. É difícil discordar dessa tese. É bem difícil. Porque então assumam incompetência, porque não é possível que os caras não consigam pegar 7, 8 ônibus, escoltar os caras, botar dentro do estádio, e gente, isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Isso acontece na Europa, acontece em todo lugar. Na Holanda, onde o Vampeta jogou, acontecia na época dele, acontece até hoje. Tá? Jogo do Feyenoord contra o Ajax, o PSV e outros times menores, inclusive o couro come e os caras tomam os devidos cuidados. Por quê? Porque o torcedor que não quer brigar tem direito ao jogo. Porque 100 caras querem brigar, aí 10 mil querem ver o jogo, então, então você também não vai, porque tem 100 caras aqui que vão sair na mão. A obrigação da polícia é dar segurança ao cidadão, não importa onde. Vai ter a parada, agora, não sei qual é o dia, mas vejo cartaz aqui na Paulista, né? A parada é LGBT, mais eu consigo falar as letras todas, eu confundo. Mas, enfim, o que a polícia tem que fazer quando tem esse evento? Ela tem que dar segurança às pessoas, porque vai reunir muita gente. Carnaval, reunir muita gente. Escola de samba, vai reunir muita... Passeata de professores em greve ou de qualquer outra categoria. É função da polícia. Jogo de futebol, ela tem que dar segurança, para isso que existe a polícia. Então, o que acontece? Tem ocorrido vários conflitos, assim, que parece até que criam uma situação. Essa do final de semana foi bizarra. Não sei se é muito incompetente ou que é pior ainda essa jogada iniciada para falar, então vamos fechar tudo. E rápido, né? Assim, houve a confusão rapidamente, então fecha, acabou. Enfim, tira o sofá da sala, né? Bom, todo mundo sabe que eu penso diferente, né? Apenas penso diferente. Embora muitos pontos são convergentes. Por exemplo, a incompetência das autoridades. Parece que todo mundo concorda, não há nenhuma dúvida, ninguém vai me bater por causa disso. Eu não posso esperar que volte a competência às autoridades e insistir em colocar em risco a saúde das pessoas. Vou dar mais uma informação aqui. Além daquele rapaz que morreu, acabei de receber a informação que outro perdeu a vista esquerda, tomou um tiro de borracha nos olhos, torcedor do Palmeiras, de 27 anos, ficou cego, ok? E só, essa é a informação, tá? E só não piorou, as coisas só não pioraram, porque o presidente da Império, que é a torcida do Coritiba, e o presidente da Mancha, naquela confusão, um chegou para o outro e falou assim, vamos segurar porque vai ter muitas mortes. Foram 7 ônibus com um carro policial, apenas um carro policial. Lá em Curitiba, cresceu bastante essa tese de que foi muito estranho errar o caminho. Muito estranho, que é muito fácil. Mas 7 ônibus que foram informados antecipadamente foram escoltados por um carro policial. O Coritiba vai jogar contra o Bragantino, é isso? Estou certo? É agora? Vai jogar contra o Bragantino desde a fronteira com o estado de São Paulo. O batalhão de choque de São Paulo vai acompanhar a torcida do Coritiba. Então é um outro procedimento. Se vai funcionar ou não, a gente não sabe, que é sempre uma grande emoção. Obviamente que foi correta a decisão do Atlético e o Coritiba acordarem para que seja torcida única. Eles vão jogar agora, acho que é no final de semana. Isso. Torcida única nesse jogo. É óbvio que tem que ser torcida única pelo clima. É o correto? Claro que não é o correto. É evidente que a polícia enxuga gelo, não consegue resolver o problema. Vanderlei, aí eu concordo com ele. A polícia lá parece ela parece que ela não quer resolver o problema. Não, porque se você bota 6 carros de polícia para escoltar os ônibus, não tem como ter briga. Não tem como ter briga. A gente sabe disso. Infelizmente, eu só queria concluir dizendo o seguinte, isso todos nós concordamos. E faz muito tempo, gente, eu tinha cabelo, faz muito tempo que isso acontece. Então, e a gente cobra. Eu cobro também, cobro sempre. Estou acabando de falar aqui a incompetência. Só que eu me sinto impedido de falar para os meus amigos e para a minha família, olha, em clássico, vá. Vá, porque nós não temos que combater isso indo e colocando a sua saúde em risco. Enquanto eu não tiver certeza que a competência vai voltar, eu não posso sugerir isso. Criança, nem pensar. Jogar, torcida, atenção, é um percentual que vai jogar fora de casa. 10% do estádio. Essas pessoas que vão são torcidas organizadas e todas têm pelotões de combate. Você vai arriscar por quê? Você quer arriscar? É errado.
Seria legal? Os dois lados, bandeiras, tudo bacana? Claro que seria. Eu sou totalmente a favor. Vivi nisso. Eu cresci assim. Eu transmitia assim. Só que você... Atenção. Tomar cuidado não é recuo, não é desistência. Não é desistência. Não é jogar o braço. Em alguns momentos você tem que recuar, preservando a sua saúde. Mas, Vanderlei, agora só dando um contraponto. Você, então, acaba com o espetáculo do futebol por causa de alguns poucos vândalos marginais, na verdade, e porque a polícia não tem competência. Ok. Porque não tem como a gente dizer a polícia combate coisa muito pior. É porque ela não quer combater. Será que é melhor a gente tirar do torcedor o direito dele pro jogo? Porque você falou, eu concordo. Muitos pelotões de combates vão, mas muita gente de família também vai. Sim. Muita gente de família também vai pro jogo fora de casa, o corintiano que mora no Paraná, que quer ver o time dele jogar. Você acaba com o direito do torcedor, você acaba com o espetáculo do futebol, por causa de alguns marginais e de uma polícia incompetente. Isso. É melhor dar competência para a polícia. Não, é melhor, no meu caso, estou falando, no meu caso, é melhor eu dou a minha sugestão. Se você me ouvir, não interessa, pode jogar a minha opinião pela janela, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu não tenho pretensão de convencer ninguém, só estou dando a minha opinião. Se você acha que tem que combater isso, eu não aceito essa incompetência, eu vou lá, por favor, assuma esse risco. Eu não prego isso para as pessoas que eu gosto. É porque é um grande risco, é um perigo. E a gente pode dar N exemplos, não é só no futebol. N exemplos. Tem lugares que você não vai. É errado você ter vontade de ir à linha vermelha, que eu já falei aqui? Claro que não. À meia-noite? Não, claro, eu quero passar lá e fim de conversa. Você sabe o que pode acontecer. Você vai. Mas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente sabe que a polícia é competente nesse aspecto. Você não tem mais briga nas redondezas do estádio. A briga é em outro lugar. Eles combinam a rua, eles combinam a saída do metrô. Então, as pessoas... Eu vou falar até pessoas normais mesmo, porque esses idiotas eu não considero pessoa normal. Consulte a polícia. As pessoas normais, eles estão em risco em qualquer lugar em dia de jogo. Porque eles vão se cruzar em algum lugar, que não é a redondeza do estádio. Mas consulte a polícia. Vê se ela tem condição de... Não tem um setor de inteligência que funcione, que, olha, atenção, em torno do estádio é uma paz só. Mas a 15 quilômetros do estádio, em tal lugar, vai ter um confronto e o bicho vai pegar. Eles não conseguem segurar isso. Então, quando a gente fala isso, mas olha, está vendo? Adianta fazer isso na porta do estádio? Eles estão se matando lá. É verdade. Quem quer brigar, não tem como segurar. O presidente hipoteticamente, de uma torcida organizada pode ser Frei Damião. E do outro lado, a Maria Tereza de Calcutá. Se os integrantes quiserem brigar, não dá para segurar. Eu vou te fazer só uma pergunta. A gente, claro, torce por um time, a gente já foi torcedor de time. Qual era o seu maior prazer em jogo do seu time de coração? Não precisa falar qual é o time. Não tem problema. O clássico, certo? 100 mil pessoas no estádio, estádio dividido, bandeiras, uma festa. Isso é lindo. É isso. Claro. E a gente está acabando com isso. Sim, eu concordo. Se voltasse, era maravilhoso. Só que nós estamos vivendo um momento que você tem que pesar. É no dia a dia. Cortaram as bandeiras. Por que cortaram as bandeiras? Primeiro os instrumentos. Sabem por quê? Lógico, muitas vezes usam como arma. Porque não é só arma. A bandeira também esconde muita coisa. Não é só arma. Dentro do bumbo, drogas. Não, bomba também. Claro, bomba, então, atenção. Isso tudo é desculpa esfarrapada, Vanderlei. Dentro dos instrumentos, olha, eu frequentei arquibancada, viajei atrás do Flamengo pelo Brasil várias vezes no meu tempo de moleque, dos anos 80. Você via o jogo do Flamengo no Morumbi, os caras abriam o surdão da torcida e olhavam lá dentro. Porque o pessoal colava com fita ali dentro. Eles sabem como fazer. Ninguém briga com um mastro de bandeira que tem 5, 6 metros. Não, o cara briga com um porrete de meio metro, 1 metro. É só ver o material que a polícia apreende quando ela pega a torcida, barra de ferro. Então assim, na verdade é o seguinte, eles punem a festa. Quantos caras foram presos e o CPF foi lá fichado na polícia, lá no Paraná? Certamente nenhum, ou 1 ou 2. Isso tudo então o que acontece? Eles tiram o sofá da sala,
Eles sacrificam a festa do futebol. E mais, a violência, ela está no nosso dia a dia. Mas eu falei, comecei falando da competência. Nessa linha, a gente vai assim... Mas então o corintiano tem o direito de ir no jogo do time dele? Não, hoje você não pode ir. Tem direito. Amanhã você não sai mais na rua. Amanhã você não vai... Olha, a polícia vai... Olha, não sai na rua. Fica em casa, toque de recolher. Eu não consigo dar segurança às pessoas. Todos nós pregamos... É a responsabilidade deles. Eu sei disso, você tem razão. Para isso a gente paga imposto. Mas como não tem a competência, e eu não creio que ela chegue hoje, nem amanhã, eu sei que é um risco. Então, vamos bater de frente contra a falta de competência. Você vai lá, eu vou levar meu filho porque eles têm que ser competentes. Você sabe que não serão. Você vai correr esse risco. Em clássicos, eu entendo que torcida única ainda minimiza. Claro que não resolve, mas minimiza a confusão. Em outros estados, então, veja, 7 ônibus, 1 carro policial. É claro, e o cara erra o caminho. Mas aí é conivência. Para mim, isso aí é conivência. Tá bom. Para mim, isso aí não é erro. Para mim, isso aí é, vamos deixar o bicho pegar, Curitiba, não tem como. As autoridades de Curitiba... É lógico, é um carro de polícia para 7 ônibus. Erraram o caminho. As autoridades de Curitiba disseram que abriram... o Santos uma vez que abriram um contrato. Que abriram... Sim, mas ainda, inclusive era pré-Waze, né? Então, as autoridades de Curitiba abriram um inquérito. Até agora não se pronunciou. Nem sei se o governador está lá, o Ratinho Júnior. Nem sei se ele está lá, porque a última foto que eu vi dele, ele estava com o Papa. Então, eu não sei se ele já está lá em Curitiba. Mas isso é uma outra conversa. Imagino que tenha sido iniciado um procedimento para saber o que aconteceu. Né? Então, agora, você veja isso. E aqui em São Paulo, melhorou? Não, não melhorou. Não melhorou nada. Melhorou. A torcida, a polícia funciona melhor na prevenção? É o 2º Batalhão de Choque que faz esse trabalho. Funciona melhor. Vanderlei não mudou nada. Agora a briga é no metrô. Agora a briga é no trem. Agora a briga... Mas então não funcionou. Mas então não funcionou. Você continua morrendo gente. E a torcida única. Mas quem briga, Tiago, quem briga no metrô? Responde pra mim. Torcida organizada. Então, eu acabei de falar aqui. Mas então, Vanderlei, você resolver o problema no estádio é muito fácil. É muito fácil. É só você separar a chegada das duas torcidas. O seu amigo torcedor que vai com o garoto, ele vai pro estádio. Sim. Ele vai pro estádio. Nós estamos falando do estádio. Estádio, em torno do estádio. A última confusão em torno do estádio foi naquele jogo do Palmeiras a 20 mil quilômetros daqui. Não, mas aí o jogo não foi no estádio, não era uma segurança feita para o estádio. O problema aqui, 20 mil quilômetros aqui. Por que aconteceu? Mas então, a minha pergunta é, para que acabar com o principal espetáculo do futebol? Porque, desculpa, o torcedor, é muito bom você ir para o clássico com o estádio dividido. Mas é lógico. Grita uma torcida, grita outra, uma responde a outra. Você acaba com o maior espetáculo do futebol. Eu queria entender por que o Fla-Flu tem 2 torcidas e aqui em São Paulo não pode ter, no Paraná não pode ter. Tá bom. No Fla-Flu tem 2 torcidas, o Rio de Janeiro não é a Suécia, né? Não é. Não é a Suécia, exatamente. As torcidas do Fluminense e Flamengo também não são formadas por rapazes tranquilos e que não brigam, pelo contrário, né? Todas elas têm a turma lá, o pelotão de choque lá, que vai pra porrada. E tem Fla-Flu com 2 torcidas. Teve a final do Carioca, já teve agora esse do Campeonato Brasileiro. E a torcida do Fluminense vai, a do Flamengo vai. E eventualmente pode acontecer confusão? Pode, pela cidade, como acontece aqui em São Paulo. Aliás, quando você tem 2 torcidas, até em tese, a polícia tem mais controle, porque ela sabe onde estão. Se o Corinthians jogar contra o Palmeiras, a torcida do Corinthians puder ir ao estádio do Palmeiras, ela sabe onde estão os caras. Ela tem como controlar. Pelo menos durante a ida, a chegada e a partida. Quando se espalha para a cidade, aí ninguém tem controle, nem durante a semana. Porque numa terça-feira à noite alguém pode encontrar. Acontecem brigas aí por aí, né? Isso aí não tem como, evidentemente você vai prever. E outra coisa, existe uma delegacia especializada aqui em São Paulo, que é a DRAD, que tem um serviço de inteligência extremamente competente. Nós entrevistamos já aqui, inclusive, o delegado César Saad, e os caras conhecem o métier, sabem o que acontece no submundo, digamos assim, da porradaria de organizadas. Então, existem condições sim de você antecipar alguns passos, de você tomar as medidas. O que era medida paliativa virou definitiva. Então, aqui em São Paulo agora não tem mais a torcida única para sempre. Essa delegacia citada é contra a volta. Por quê?
porque ela sente na Porque carne também o é mais problema. fácil para ela. Não é mais fácil. É mais fácil, Varela. É diferente. É Fica em casa. Mas por que a polícia tem que ser contra a favor? Ela tem que executar o trabalho dela. Mas é O contra a trabalho favor. dela. O trabalho dela não é ser contra a favor, Vanderlei, é fazer o trabalho mas dela. você tá Eu dizendo- preciso de segurança aqui, Mauro, polícia, me dê você tá segurança. dizendo que é uma Ah, não, eu delegacia- não quero. Então eu vou fazer o que é mais fácil para mim. Você está dizendo que é uma delegacia competente, Sim. que eu concordo. Sim. Concordo. Claro que eu concordo. Sei, o esforço Também dos porque eu não caras. tenho capacidade só, pra dizer. só que, neste momento, essa delegacia também é contrária, porque ela não Em que tem momento ela vai mudar? Quem vai mudar? Não, em que momento eles vão mudar de opinião? Tá anos assim. Vai acabar, então. Você quer saber a Clássico minha com opinião? torcida dupla vai Quando mudar a acabar. legislação. Pra 6 anos. Eles são gozados por esses caras. Ele prende você, depois de meia hora, o cara saiu da delegacia rindo pra você. Mas no caso específico, azar dele e azar nosso. Pô, se o bandido vai ficar tirando sarro de mim, azar, a função dele, eu sei, a gente tem que mudar, evidentemente, tem que ser sério, como foi o relatório Taylor, como aconteceu na Inglaterra. Mas enquanto isso, você não ensina, você não ajuda. Não. É nem Qual o Mas, movimento que existe para mudar a Eu vou legislação? falar do Rio de Janeiro, onde eu cobri muitos jogos aí recentemente. É raríssimo hoje, nas redondezas do estádio, você ter briga. Por quê? Hoje também A aqui. polícia acompanha as organizadas de um clube, a polícia acompanha, de onde eles saiam, eles acompanham. Acompanham a organizada do outro, eles não deixam se cruzar, não deixam, é impossível. E tem o jogo, o torcedor que quer ver o espetáculo, ele vai. Agora, infelizmente, aí eu concordo com você, a gente vive numa sociedade que tem muito bandido, muito marginal, muito Lógico, vagabundo. lógico. Mas eles brigam aonde? Eles Inclusive brigam a eleito por nós. quilômetros do Maracanã. Mas A isso não é quilômetros. uma questão nem da nossa sociedade. Na Holanda, onde todo mundo lá fala pelo menos 2 idiomas, onde não tem analfabetismo, não tem menino de rua, não tem criança abandonada na rua, não tem a miséria que tem no Brasil, o Vampeta viveu lá. Os caras também brigam. Isso é um pouco da natureza do ser humano. O ser humano é violento, é agressivo. E quando estabelece uma rivalidade com o oponente, ele muitas vezes quer partir para a violência. E no mundo inteiro, as torcidas que se unem, os grupos de torcedores que não brigam, eles não crescem. Isso é fato. Então, o que acontece? Sempre a polícia tem que ter uma ação de prevenção e até de repressão inteligente. Aqui no Brasil se empurra, aqui em São Paulo especificamente, é jogar a sujeira para baixo do tapete, tirar o sofá da sala e nenhuma medida. Ah, temos que mudar a legislação. Claro que temos que mudar a legislação. Quem faz algum movimento nessa direção? Quem pressiona os legisladores para que as leis sejam modificadas? Ninguém. Todos pressionam. Mas cadê? Tem algum movimento? Tem algum movimento dos clubes, Atenção, da polícia? atenção. Senhores deputados, senhores Nós estamos senadores, falando aqui vamos há mudar meia as hora. leis. Não Nós tem estamos nada. falando há meia hora nesse Nada. programa Zero. e falamos Nenhuma todos medida. os dias sobre isso. Quem tem que mudar? Tem que ser uma lei mais dura. Por que que não muda? Porque depende de parlamentares. As eleições... Gente, esse é o mundo real. As eleições estão chegando e as torcidas organizadas funcionam como... cabos eleitorais. Sem dúvida. Cabos, tá vendo? Sem dúvida. Dessas pessoas que podem fazer alguma coisa. Não vão mudar uma vírgula. Porque eles não têm interesse. Esses caras são vinculados a torcidas organizadas. Mas cabe a alguns quem políticos. deseja a mudança reivindicar e brigar por Toda ela. hora E ninguém nós está estamos brigando. falando. E outra, Eu não vejo a nenhuma polícia, manifestação. a polícia faz um excelente trabalho na maioria das vezes. Na maioria das vezes no Rio, São Paulo, enxuga só que não gelo. são presos. Enxuga gelo. Quando não derrete o gelo também. Enxuga gelo. Perguntem à polícia. Ela está cansada de levar os caras para a delegacia que saem depois de meia hora pela porta da frente. Quando está chegando na delegacia, já tem um advogado lá esperando. Sim. Gente, é claro que a gente quer que volte a festa, o calor, tudo isso. Eu adoro isso. Eu quero carnaval lá, sem dúvida. Só que é muito risco. Porque não tem jeito. Eu acabei de dizer, a polícia faz, prende. E também prende 2 ou 3 de verdadeiras confusões, de 200 de cada lado. 2 ou 3 para dizer que prendeu, porque ela não tem condição de prender mais ninguém. A última vez que prenderam mais de 10 foram 14. Atenção, 14 que atacaram o ônibus do São Paulo. Lembram? Lembram? Indo pro... 14. Tá certo? Todos sentados lá, olhando para o chão, a polícia toda em volta. Demorou 3 minutos chegando na delegacia para ir embora. Entendeu? Os caras atentaram terrorista. Aquilo foi um atentado terrorista. E não aconteceu absolutamente nada. Como é que eu vou dizer? Olha, eles são incompetentes. Uma hora a competência vai voltar, mas enquanto isso você vai para o estádio num clássico, mas tá então, legal? Eu não vou fazer isso, jamais. Foi na ponte Eusébio Matoso, longe do estádio. Claro que é caminho do estádio. Então, de novo, os incidentes que aconteceram já faz alguns anos, acho que 10, 11, Mauro, 12, não aquela briga brasileira. Por favor, não só para te falar. Mudaram 4 vezes o percurso.
Sim, desse eles sabiam. Você sabia? 4 vezes para tentar fugir de algum conflito. 4 vezes. Assim... Atenção, público, vamos pela rota A. Depois, em cima da hora, a polícia B, C, D. E teve informação interna do clube, de um dos clubes, essa desconfiança da polícia, contando para esses caras que atacaram, olha, agora... Dá uma prensa. Quer dizer, não é pelo amor, é pelo terror. Mas aí também, por exemplo, as notas oficiais, como aconteceu agora recentemente, uma nota da Gaviões da Fiel, colocando na última frase, se não for por amor, é pelo terror. Como é que você... Aí, de novo, falta coragem e vontade política. Pode chegar um promotor, alguns que adoram, né? Abre a geladeira e já sai falando. Bom dia, amigos da TV, qualquer coisa, né? Enfim. Nessa hora, fala, gente, olha o seguinte, isso aqui é incitamento à violência. Se não é por amor, é por terror. Assinado na nota oficial. Gente, é no mínimo vontade política, coragem a promotoria, de fazer. O Ministério Público quer fechar. Ele consegue, com muito esforço, algum bloqueio, algum fechamento de qualquer torcida. Mas nem no dia fechar. seguinte abre lá, torcida... Isso não adianta nada. Mas aí você vai acabar no espetáculo, Vanderlei. Isso não adianta nada. E a gente sabe. Eles não aprenderam até hoje. Proibiram a torcida organizada de São Paulo, eles continuaram funcionando. E você coloca na nome. Está comprovado internacionalmente. Na Inglaterra, antes de chegar o relatório deles, eles passaram por vários processos. Um deles, lá ainda dos anos 80, no auge do hooliganismo, que tem muito a ver também com toda a situação política, né? Margaret Thatcher, tinha muita coisa por trás, é uma conversa muito longa. O que ocorreu ali? Eles tentaram proibir a organização de torcedores. Descobriram que não adiantava nada. Por quê? Os caras ficavam querendo uma espécie de clandestinidade. Você não identifica mais quem é o líder, quem é a liderança do grupo, que o grupo é aquele. Tem um grupo ali, torcedores do West Ham, torcedores do Chelsea. Eles estão ali, saem na mão. Aí quem são? Não sei. Quem é o líder? Também não sei. Um grupo e outro grupo. E continua acontecendo. No Rio de Janeiro, o que as autoridades fizeram? Eles proíbem as torcidas quando elas brigam. Então, eles proibiram já várias torcidas do Flamengo, do Botafogo, Vasco, Fluminense. As duas maiores do Flamengo estão proibidas. Raça rubro-negra e torcida jovem. Brigam todo o jogo no Maracanã. Aí você fala, mas como é que eles brigam se estão proibidos? A faixa não pode, a camisa não pode, a bandeira não pode, mas os caras estão lá. Mas eles têm uma sede, eles têm ponto de encontro. Então, se você proibir, fechar a sede, não adianta. As pessoas não serão nunca impedidas. Exato. As pessoas se reúnem. Um prédio não ataca o outro. As pessoas se reúnem. E aí eles vão para... Isso acontece na Argentina, isso acontece na Europa. Brigas dentro de torcida. Na torcida do Palmeiras tem uma dissidência da Mancha Verde que chamada Guerreiros. E eles já tiveram até tiro agora recentemente, agora num dos jogos do Palmeiras aqui em São Paulo. Já teve lá no passado, mais atrás, briga de Tupi com Mancha Verde. Já teve briga dentro de torcidas do Corinthians. Então, a questão é, isso sempre vai poder acontecer. Isso é trabalho da polícia. Então, não adianta você tirar a torcida, tirar a bandeira. A história do mastro, o cara vai brigar. Eu nunca vi ninguém brigar com um mastro de 6 metros. Eu vou bater no outro cara. Por que a polícia não carrega, então, ao invés de um cacetete, que desde esse tamanho, um mastro de 6 metros? Já que é mais adequado para você dar um cacete pro cara que é lá. Esconder, né, outros armamentos. É só revisar. Mas eles abrem. Você abre e revisa. Você abre e revisa. Entendeu? Isso não quer dizer nada. Quer dizer, faz o protocolo. São várias versões que são vendidas para tentar parecer que estão fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, não estão fazendo nada. Eles só sacrificam o futebol. Eu vou te dar um exemplo. Carnaval de rua. Não tem briga em carnaval de rua? Tem. Eu já fui 8 anos pro Carnaval de Salvador. O Vamp é da Bahia. Pipoca. Meu irmão, a pipoca do Carnaval... Né? A pipoca do Carnaval de Salvador, o bicho pega. Agora, a polícia arrumou um jeito de combater. No começo era muito pior. Hoje, a polícia é rígida, a polícia faz um trabalho mais forte. Preventivo. Preventivo. Onde você tem uma massa, onde você tem muita gente, você pode ter tumulto. Evidente. Agora, você vai acabar com o carnaval porque tinha briga? Você não pode tirar esse direito. Não acaba, inclusive, uma criança morreu atropelada e seguiu o Pra carnaval. mim é o melhor carnaval do mundo, o de Salvador. Você vai acabar com um carnaval como esse porque tem alguns vândalos que vão brigar, que vão roubar. Você está falando do evento... faz o trabalho você pegar vários exemplos. Você está falando do evento anual. Você está falando do evento anual. Mas nos anos 80 já tinha arrastão nas praias do Rio de Janeiro. Sim. Então, domingo, ninguém vai à praia porque pode ter arrastão. Então vai ser assim, você não sai na rua, toque de recolher, 21 muita gente horas não tu vai vai na pra praia casa. por causa disso. Sim, mas é a opção do cara. É, claro. Mas cabe a polícia impedir. Eu não vou. Mas é claro. Não, vocês não Não vão. cabe alguém proibir de ir à praia. Se o cara não quer, é problema dele. Eu também não vou andar 3 horas da manhã numa rua escura e não posso ser assaltado. Mas por que você não vai? Você poderia ir. A gente, rapidinho, a gente vai continuar o debate. Um break rápido. Decido, não você, polícia. Exatamente, exato. A decisão é do sujeito. Um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Briguem. É isso que o Mauro falou. A decisão é do indivíduo. Você viu o que o Mauro Beck falou? Eu decido. Isso. Se eu quero ou não. Exato. Eu concordo. Por isso que eu estou falando que, para mim, é uma sugestão.
Você Não, eu quer também não ir, sei a você quer ir resposta. por gentileza. Sim, mas é que eu tô pega, fazendo uma Mas eu quero ir. pega a E tabela. a gente paga você, polícia, pra pega a cuidar da tabela, gente. Paga a tabela. Não pra matar a gente. Mauro, perdão. Falar isso, todos nós falamos. Eu sei, pago Vanderlei. você, pago meu imposto te paga, Sim. e você tem que resolver isso. Não, não é resolver, mas a solução não é, vou dizer, olha é o seguinte, eu sou polícia, mas eu não sou capaz, não sou competente, então Tem que fica em enfrentar casa. o problema. Atenção, que enfrentar o problema. Eu não sou capaz agora. Eu acho que essa condição Momentos de emergencial exceção, eu não sei a vem a solução, se arrastando mas essa há muito é a pior tempo. de todas. Essa não resolve, essa né, condição emergencial vem se arrastando. Emergencial há 6 anos. Isso, há muito tempo. Há muito tempo. Tudo se arrasta. O que o Mauro falou é extremamente importante, embora estejamos brigando e... Nós continuaremos amanhã às 6h30 da manhã. Hoje não teve conversa às 6h30 da manhã, porque hoje vocês são estremecidos. E cada um de casa porque é torcida única. Não, não, ainda bem que ele não puxou... Aqui é coisa organizada. Ainda bem que ele não puxou esse assunto, graças a Deus. Amanhã às 6h30 da manhã, eu tô ligando de feriado, hein? Feriado, 6h30 da manhã. Ainda bem. Hoje, sabe qual foi o assunto? Tocou, já sabia. Oi, Mauro. Falo doce, porque de manhã, 6h30... Oi, Maurinho. Não, eu falei Maurinho porque... eu falei, oi, Mauro. Com voz doce, até cavernosa. Cezinha. Do lado. É bom, Minha mulher está do lado. Eu vou falar alto. Oi, Mauro. Falei, doce. Ele falou, Vanderlei, já temos as 32 seleções. Vou dar uma manchetinha de cada uma. Falei, não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. 32 manchetes? Austrália. Pá. Começou pela letra A. Pá. E eu falei... Quando acabou? Não, acabou 10 minutos. Ele foi rápido. 10 minutos, mas 32. Mas aí você pediu a palavra. Para falar, vamos lá, curto e grosso. Posso falar? Ponto. Então, eu queria só...